RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa noite. No ar o programa Cruzando as Conversas, a sua companhia de fim de noite, de segunda a sábado. Aqui, especialistas debatem os principais temas da atualidade que interessam ou interferem diretamente na vida dos gaúchos e das gaúchas. Filósofo, autodidata, astrólogo e escritor, Olavo de Carvalho se tornou, nos últimos anos, uma referência para os brasileiros com orientação política de direita. Até o momento, ele foi responsável pela indicação de 2 ministros do governo Jair Bolsonaro, o das Relações Exteriores e o das Relações, ou melhor, e o da Educação, fazendo de Olavo uma espécie de guru do presidente eleito. Mas até que ponto esta influência pode impactar positivamente ou negativamente no próximo governo? Para debater, recebemos e agradecemos as presenças do cientista político, mestre em comunicação e professor de pós-graduação, José Westphalen. Professor, obrigado pela presença. Obrigado. Boa noite. Também conosco o advogado, consultor político e membro fundador da Resistência Conservadora, Rodrigo Stedley Sisto. Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Também conosco pós-doutorado em Economia Política, doutor em Ciência Política e professor de Relações Internacionais e Jornalismo, Bruno Lima Rocha. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado pela presença. Obrigado. E conosco o estudante de Relações Internacionais da Unicinos, Ricardo Câmara. Obrigado pela presença, Câmara. Boa noite. Boa noite. Não esqueça, a sua participação no programa é essencial. Envie perguntas ou comentários através do Facebook/RDC Digital. Olha só, sua participação é fundamental no nosso programa. Participe aí através, Facebook/RDC Digital. É o nosso Facebook para você participar com sugestões, perguntas e questionamentos. E o nosso grande questionamento de hoje é até que ponto, né, essa influência do Olavo de Carvalho pode impactar positivamente ou negativamente no próximo governo. Doutor, eu vou lhe fazer uma pergunta, o senhor veio com esses livros todos para tentar explicar Olavo de Carvalho? Sim. Eu sou um admirador do professor Olavo de Carvalho há mais de 5 anos. Eu na verdade, eu vou agora fazer algo que o professor mesmo ensina, que é exercer a honestidade intelectual. Eu não vou dizer que eu sou um dos alunos do Olavo, porque a obra principal do professor Olavo de Carvalho é o COF, o curso online de filosofia. E até o momento eu não sou aluno do COF. Só que eu já acompanhei praticamente todos os True Outspeaks, que eram os programas que ele fazia uma análise semanal, diária, de questões políticas, culturais, e que durou por vários anos, desde 2007, e foi até uns 2 anos atrás. Perdurou por bastante tempo essas análises, então eu li vários artigos do professor Olavo, alguns livros, eu já assisti várias aulas do COF, mas eu não sou um aluno regular do curso online de filosofia. Então, qual que é o trabalho do professor Olavo? É um trabalho gigantesco e ele vem criticando a imprensa que vai fazer entrevistas com ele justamente porque as pessoas que vão entrevistá-lo não conhecem a sua obra filosófica. Ele até citou um exemplo, fazendo uma analogia, seria como ir entrevistar o Mozart sem mencionar a obra musical dele. Então, eles vão analisar a vida do Olavo, a obra dele, sem conhecer o trabalho intelectual que o Olavo exerceu. Então, para responder a pergunta inicial do programa, se o impacto do professor Olavo de Carvalho no governo do Bolsonaro vai ser positivo, ao meu ver, será muito positivo se ele continuar sendo ouvido pelo Bolsonaro, fazendo uma análise também de uma teoria que o professor Olavo exerce sobre as castas, comparando com as castas hindus. Na realidade, nós teríamos até um conceito mais antropológico, um conceito até daquilo que Jung chamaria também de aspectos mais transcendentes também. Nós teríamos o arquétipo do guerreiro, do herói, que seria encabeçado então pelo Bolsonaro, que estaria retomando a ordem na sociedade, dominado por ideologias
revolucionárias de esquerda que associadas com crime organizado, com as Farc, com o PCC, com tudo, eles destruíram o Brasil em América Latina. Então, na verdade, é o retorno do eixo antropológico sadio e correto que o Bolsonaro está exercendo, e ele busca, a casta dos guerreiros, dos guardiões, buscando conhecimento com o sábio, que seria representado pelo professor Olavo de Carvalho. Muito bem, o senhor falou em honestidade intelectual. Professor Bruno, Oi. Uma série de livros como esse apresentado pelo doutor representa honestidade intelectual, porque a gente pode fazer um comparativo assim, tipo, com alguns membros da Academia Brasileira de Letras, por exemplo, a gente pode considerar Sarney intelectual? Então, como é que o senhor vê isso, essa honestidade intelectual? Calma, você me fez 3 perguntas em uma. Então me responde as 3, então, por favor. Vamos lá. Primeiro deixa eu dar uma parada no crédito, né? Eu estou cursando pós-doutorado, eu não terminei ainda, né? Então, começando por aí, né? Quando eu titular em economia, no pós-doutorado, com ênfase em economia política, eu boto esse pós-doutorado, mas por enquanto é doutorando. Você está em curso? Estou em curso. Servidão voluntário, estando sem bolsa, trabalhando, a gente está se quebrando a cabeça para aprender economia política na FCE da URGS com uma tese sobre regime de acumulação financeira. O que eu entendi que o debatedor falou não foi isso. Ele disse, olha, ele se colocou como um leitor do Olavo de Carvalho e alguém que não fez o curso dele online. Sim. Essa que foi a franqueza intelectual. Fiz cursos até avulsos, mas não o principal dele. Isso, e como eu não acabei o pós-doutorado, sou um pós-doutorando, essa que é a franqueza intelectual que eu entendi que é o argumento dele. Tá, em relação a ter volume de obras publicadas, assim, eu acho que são 2 parâmetros. Um é ter um volume de trabalho, isso é inegável, há um volume de trabalho. Não está nem todo aqui são os principais. Tranquilo. O outro é quais são os critérios de validação de uma obra. O que eu acho não, tenho uma convicção, um grau de certeza elevado, que como tu bem falasse, um filósofo autodidata Olavo de Carvalho fez, questionar as estruturas de validação do saber intelectual no Brasil. Condicionar as Não, estruturas? questionou. Não. Isso é típico de aquilo que a gente chama de, tem um termo em inglês, eu não gosto de usar termo em inglês, mas sou obrigado a usar, de outsider, alguém que corre em paralelo ou por fora de estruturas convencionais. Existia uma suposta hegemonia de pensamento, vou botar um aspão aqui porque não é isso, progressista, algo que o valha, mas a percepção dos seguidores dele é que há uma hegemonia mais à esquerda na academia brasileira, ele corre por fora. Foi o que eu entendi que é a validação do saber como tu bem falaste, do filósofo autodidata. O que eu vejo que muitas vezes a validação de um saber, ela passa por uma série de ritos, certo? Mas também tem ciência. Então, a minha preocupação aqui, parece meio presunçosa, a minha preocupação aqui é a capacidade de gerar categorias científicas para interpretar a realidade brasileira. Como agitador cultural, o cara é um sucesso, tanto é que implicou 2 ministros. Como questionador de estrutura, né? Como se fosse essa posição de dar um suporte intelectual, moral, filosófico à nova direita brasileira, ele conseguiu. Então, isso é inquestionável. O que acho que é passível de questionamento é quais são as validades de categorias científicas que ele emprega. E o que me diz respeito, que estou muito mais preocupado, é que com os ministros que foram por ele indicados emprega. E essa é a minha preocupação final. Poderia tentar fazer uma análise mais de profundidade do poder de penetração da internet no Brasil. A difusão dele foi acompanhando aquilo que a gente vai chamar, quando vai estudar estudos de redes, de capilaridade da internet brasileira, ele foi acompanhando, e uma avidez por questionar um conjunto de hegemonias sobrepostas, a da Nova República, a do presidencialismo de coalizão, a do pacto de classes do governo Lula e Dilma. E creio eu que, aí sim, aí opinando, né, sem pipocar, o sucesso da obra dele, da sua difusão, também baseia-se muito na confusão política que o país vive. Uma enorme confusão de símbolos, de signos, de associações, como, por exemplo, se a gente for colocar no mapa de um sistema político que vai a polos, o PT sequer é um partido de esquerda. Não tem categoria que valide isso. Né? De centro-esquerda pode ser, mas de esquerda não é.
Então, essas categorias que eu acho que são passíveis de debate que a gente pode seguir adiante. Mestre em comunicação e professor de pós-graduação, José Westphalen. Professor, o senhor pode me dizer sobre a indicação desses dois ministros do senhor Olavo de Carvalho? Qual é a sua opinião? Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa pontuar que todo esse debate, tanto dos pseudo-indicados, e a gente vai derrubar um pouco esse mito de que foram indicados por Olavo de Carvalho. Tá? Tiveram, sim, um referendo, um adendo ao nome deles, mas, em hipótese alguma, foi o Olavo que chegou e disse: presidente Bolsonaro, agora esses dois caras aqui serão ministros. Acho que primeiro precisa se quebrar esse fato. Mas como é que tu quebra esse fato? Mas o diretor do Instituto Sena foi vetado por ele. Isso é uma outra questão, por exemplo, o Moser, né? Isso é o incrível que está acontecendo na imprensa, tá? Exato. A imprensa, ela vai lá e publica: Moser Neves é cotado para ser ministro. O diretor do Instituto, Ayrton Senna, será o novo ministro da Educação de Jair Bolsonaro. No outro dia publica: bancada evangélica veta nome, para daí no outro dia Bolsonaro. Ou seja, existe muita notícia fabricada. E o professor... balões de ensaio. Né, que a gente chama de agendamento. A gente tenta plantar notícia e tenta agendar alguma coisa como se fosse verdade. O que não é verdade nunca foi verdade. Tá? Inclusive, o que é verdade, que são dois nomes que sempre circularam nos bastidores, e como a esquerda gosta muito de tratar essas questões através de símbolos, né? E boa parte da esquerda só conhece, inclusive, Olavo de Carvalho a partir da matéria da Veja, né, que colocou ele como um astrólogo. Então, como a esquerda gosta muito de tratar de símbolos, e o Sisto é do Resistência Conservadora, que eu também participo do grupo, eu participo de um outro grupo também, eu achei pertinente, já que o pessoal gosta de símbolos, de trazer o símbolo aqui de um outro grupo que a gente tem nacional, que se chama Tea Party, onde há muito tempo, dentro do círculo, dentro de grupos conservadores, o nome do Stravos e o nome do Vélez já eram tratados como possíveis ministros da educação, e nunca do Moser. Ou seja... o Vélez é liberal, inclusive. O Vélez é liberal, tem estudos e publicações, né, sobre isso, e a gente vai falar ao longo do debate. O professor Vélez tem mais de 700 publicações. Se tu puxar o currículo Lattes dele, são páginas e páginas de publicações. Um dos maiores conhecedores da história brasileira, da mentalidade brasileira. Ele foi alguém que veio para cá e estudou a nossa história muito mais do que os professores universitários brasileiros. O professor Ricardo Vélez veio fazer em 74. Ele veio para o Brasil a primeira vez, voltou para Bogotá e em 79 se radicou, casou com uma brasileira por conta da violência que existia na Colômbia. Ele sempre estudou os sistemas burocráticos brasileiros, o pensamento brasileiro, o pensamento liberal brasileiro, o pensamento de filósofos portugueses, ou seja, ele é uma pessoa que conhece profundamente a educação brasileira. E eu acho muito engraçado quando vem a preocupação da esquerda em relação ao nome do professor Vélez, que é um educador, é alguém que a vida inteira esteve dentro do sistema educacional, sendo que nós tivemos Tarso Genro e Fernando Haddad como ministros da educação, e eu nunca vi a gritaria que está tendo agora com o nome do Vélez, né, que é um cara de educação, um estudioso da educação, onde ele sim é pós-doutor, né, não é doutorando, é pós-doutor. Então, nós precisamos pontuar algumas coisas. Ponto 1 do debate: Olavo de Carvalho, qual é a influência do professor Olavo de Carvalho, não na indicação de ministros, ele não indicou ministro nenhum. Quem escolheram os ministros foi o núcleo do governo, foi o presidente Bolsonaro. Ponto 2, Olavo de Carvalho, ele é um norte, ele é um guia, não para a família Bolsonaro, que tem sim uma proximidade com Olavo de Carvalho, mas para uma geração inteira de jovens e de pessoas que vem estudando um pensamento disruptivo em relação ao status quo, que é imperativo no Brasil, que é um pensamento de esquerda. O Brasil nunca teve um governo efetivamente de direita desde a redemocratização do país. O PSDB é um governo social-democrata, o PT era um governo de esquerda, e nós temos sim uma hegemonia de esquerda no pensamento educacional brasileiro. Então, para vocês saberem... Na grande mídia também, por em isso. 2002, tá?
2002, auge da era petista, onde o Lula se sagrou o grande campeão das urnas, foi ungido pela primeira vez presidente da República. Em 2002, eu levei o professor Olavo de Carvalho para Cruz Alta, interior do estado do Rio Grande do Sul, para dar uma palestra na Unicruz. À época, o professor Olavo era um dos únicos filósofos e escritores brasileiros que traziam à tona o que era o PT e o que era a visão marxista que o PT estava implantando no Brasil, não a partir de 2002, mas há anos, desde o regime militar, quando eles vinham se infiltrando dentro das universidades, dentro de sindicatos e dentro dos meios de comunicação. Ou seja, o professor Olavo de Carvalho não foi uma figura midiática que surgiu agora. O PT infiltrado dentro dos meios de comunicação? Me desculpa. Pensamento de esquerda é praticamente hegemônico na grande mídia brasileira. A grande mídia A própria reportagem da Veja, se vocês forem ver... A Veja como... Atualmente, desde que mudaram a direção, ela assumiu uma visão muito parecida até com o pensamento do PSOL. A manchete de capa, chamando o Olavo de guru. O que é guru? É um líder de seita indiano. O que esse líder faz? Ele acaba com a individualidade da pessoa, do indivíduo, o oposto daquilo que o Olavo ensina. Desde o início, os seus alunos aprendem a exercerem sua autoconsciência, sua noção de individualidade. Então, é o oposto de um guru. Ele dá liberdade para o ser humano, para o indivíduo, a partir disso, ver o mundo de uma forma diferente. O professor falou em os nossos estudantes, estão com uma base teórica. Eu gostei disso, professor. Eu queria perguntar para o nosso estudante qual é essa base teórica em termos de pensamento liberal, de esquerda, de direita. Eu gostaria que você se pronunciasse, por gentileza. Bom, eu sou estudante de Relações Internacionais e dentro do curso de Relações Internacionais, bom, eu não conheço ninguém que tenha comentado sobre isso, que existe um tipo de hegemonia, não sei, marxista, porque, bom, o curso de Relações Internacionais tem 3 linhas mestras e uma das linhas delas é uma teoria que chama teoria liberal e outra teoria realista, e são 2 teorias de um cunho mais conservador que enxerga o Estado e as relações internacionais de um ponto de vista não revolucionário, não marxista. E isso é estudado por todos os estudantes do Brasil de um curso de Relações Internacionais e também em outros lugares do mundo, em todos os países do mundo. Então, não se estuda só uma visão teórica sobre determinados assuntos. Outra coisa também queria... O cientista público falou que o colombiano, ministro lá da Educação, ele conhece o pensamento brasileiro, mas que pensamento brasileiro seria esse? Como é possível mensurar o pensamento de uma nação continental de mais de 200 milhões de habitantes, com uma história cultural complexa e riquíssima, e que na ciência política mesmo você tem já autores questionando essa questão, que você não pode medir a opinião pública, a opinião de uma nação. O italiano pensa assim, o brasileiro pensa assado, o americano pensa de uma forma... É uma realidade muito complexa para a gente conseguir entender. Opinião pública e cultura nacionais são 2 coisas completamente diferentes. Evidentemente, está aqui o professor Bruno, ele dificilmente vai negar que existe sim um pensamento político brasileiro. O Brasil se formou dentro de bases, principalmente do positivismo e do patrimonialismo muito forte. Então existe sim um pensamento brasileiro, existe sim um pensamento paternalista em relação ao Estado, onde boa parte, se não a maioria dos brasileiros, acredita que o Estado deve agir quase como um pai, regulando e tutelando todas as ações e prestando serviços e servindo a população brasileira. Então existe sim um pensamento político brasileiro. Sim, mas talvez então eu tenha entendido errado, porque eu entendi como se ele entendesse como que o povo brasileiro... Se ele entendesse como que o povo brasileiro, a mentalidade brasileira pensasse. De uma forma geral? De uma forma geral. Obras sobre outra coisa também, em relação... Eu sempre vejo o Olavo falando em relação ao nacionalismo, que, bom, ele sendo nacionalista contra o globalismo, mas, bom, o próprio Olavo, eu já vi ele criticando muito a política externa do Geisel, o pragmatismo ecumênico, que foi uma das maneiras que o Brasil conseguiu abrir relações com a China e que pôde criar o programa de satélites brasileiros que hoje é transmitido, as pessoas estão assistindo a gente
pelos meios de comunicação, pelos satélites, e começou nisso. E ele tem uma severa crítica a essas questões. Então, ele é um personagem complexo de você entender se ele é nacionalista, se ele não é, qual é o pensamento dele. Então, outra coisa, ele também fala em relação eu já vi muitas críticas dele em relação à física quântica. Acabou de sair um acelerador de partículas da Unicamp, o maior da América Latina, assim, um investimento multibilionário para ciência e tecnologia brasileira, que, sabe, andam com dificuldades há décadas, porque não é um país que almeja ciência e tecnologia. E o que ele falaria disso, desse acelerador de partículas, que isso é bobagem, que isso não existe? Então, ele tem alguns pensamentos contraditórios que, bom, todo mundo tem. Ele é um filósofo polêmico, todo filósofo polêmico tem certos pensamentos e opiniões sobre a realidade, ele tem direito de dizer, mas então, assim como a gente tem direito de criticar e de contestar. É interessante isso, porque assim, se pinçam coisas específicas a respeito do Olavo de Carvalho, como esses dias eu li, o Olavo de Carvalho defende o cigarro. Então, como se isso denegrisse toda uma obra e todo um arcabouço intelectual de construção que não é de ontem. Como eu falei, em 2002 eu levei ele para cruzar. Ou seja, há anos ele vem construindo e vem pensando sobre isso. E aí se denigre a partir de uma coisa ou outra, ou de um ponto específico ou outro. A questão toda é esta, é que quem segue ou compactua e o Sisto admira, aprende com o Olavo de Carvalho, ele consegue sim fazer uma leitura e extrair aquilo que é positivo e deixar de lado aquilo que nega ou que não acha que é tão... Ninguém faz diferente da esquerda, que faz uma defesa cega aos seus intelectuais. Eu acho engraçado quando tu vem e critica o Olavo de Carvalho, o aí do conservador, da direita, do Bolsonaro, o Olavo de Carvalho, que falou sobre isso, sendo que o guru do PT era o Frei Beto. Era o Frei Beto. Então, peraí, que honestidade intelectual se tem aí? Se critica Olavo de Carvalho por ser um autodidata, por não ter as titulações, por não ter tido o formalismo educacional. E como se fosse uma crítica, né? Que se preza. Um sistema de ensino que metade dos formados no ensino superior são analfabetos funcionais, de acordo com algumas pesquisas que saíram, semi-alfabetizados. Então, essa é a questão, Sisto. A questão toda é a seguinte, tá? Temos um sistema que não funcionou. É que se deturpa e se coloca, por exemplo, na conta de Olavo de Carvalho, como se ele tivesse nomeado o ministro Araújo, né, como ministro das Relações Exteriores, ele tivesse nomeado Vélez como ministro, descaracterizando, desconstituindo toda a história dessas pessoas, simplesmente no intuito de denegrir. O rapaz aqui, desculpa o seu nome? Ricardo. Ricardo, estudante de Relações Internacionais. Ele, como estudante de Relações Internacionais, ele sabe que o Araújo não é um blogueiro admirador do Trump, como a Carta Capital colocou, e sim um diplomata que fez o Instituto Rio Branco, desde 92 é diplomata, uma das provas mais difíceis do início de todas as tratativas do Mercosul, foi responsável por N planejamentos do Mercosul. Ele esteve à frente do escritório para assuntos econômicos na Alemanha, em Berlim, agora estava nos Estados Unidos, Canadá. Ele é casado também com uma diplomata, ou seja, ele não é um blogueiro admirador do Trump, ele é um diplomata de carreira altamente qualificado. E aí as pessoas vêm, simplesmente porque ele foi indicado por Jair Bolsonaro e que teve Olavo de Carvalho dizendo que ele era um bom nome, descaracterizar toda a história que a pessoa construiu desde 1992, né? Tu nem sonhava em estar na faculdade, tu estava no segundo grau, ou primeiro grau ainda, em 92, eu estava no primeiro grau, né? Estava na 7ª série em 92, e aí a gente vem aqui querer descaracterizar o Araújo. Eu não questionei os atributos técnicos do diplomata. Por favor, professor. Então, se vocês dois e o Ricardo querem debater, eu vou ficar de um agradável espectador do debate, eu tenho uma reputação a zelar. Não, eu estou tentando ouvir todo mundo. Eu deixo a palavra
quando for me direcionada pelo apresentador, e quando vocês falarem eu não vou cortar, e quando eu falar... Não precisa de vitimismo, pode falar, Não, eu não tá sou- seguindo a ordem eu aqui. não sou, cara, assim, ó, deixa eu te colocar uma coisa. Eu tenho a reputação a zelar, amanhã eu tenho sala de aula, eu não posso bater boca na TV, vocês estão de parabéns. Vocês conseguiram literalmente trazer o pensamento disruptivo para o meio do debate, onde eu achei que não teria essa Eu não entendi capacidade. qual foi o problema que aconteceu. Não, o problema é o seguinte, é que quando a gente consegue... Só o Tati respondendo não é um problema, porque às vezes que eu vi nesse debate, a intermediação era pelo apresentador, de modo que a gente pudesse expor, cada um expõe sua fala, e na sequência o telespectador que chega à sua conclusão. Isso está mais parecendo um talk show. Tá? É uma forma de debate, só que eu, quando fui convidado, não foi para um talk show. Não é cruzando as conversas. Bom, de qualquer maneira, eu não vou fazer cruzando as conversas. Vocês podem ficar à vontade. Quando quiser minha opinião, tu me dirige. Quando não quiser, vocês fiquem conversando. pode falar agora. Vou lhe eu vejo. perguntar, Eu sei que eu posso falar. Quem me dá a palavra é ele, não é tu. Mas no momento que ele quiser me dar a palavra, eu falarei e eu respeito o tempo. Professor, a sua opinião sobre essa questão de tentar desqualificar pensamentos de direita, de alguns autores, como é que Isso é como é que complicado pra caramba. Quer ver uma coisa? Bom, vamos lá. O autor que eu mais li brasileiro foi o Goberido Couto Silva. Posso falar que ele é a obra toda. Né? Se você me perguntar assim, ideologicamente concorda com o Goberido? De 0 a 10 eu discordo 11. Analiticamente concordo? Acho que 8, 8,5. Absolutamente genial. E tem um mérito intelectual de meio que ele planejou como um operador militar a partir de 57, no núcleo de inteligência federal, e executou quando tomaram o poder em 64. Então, se me perguntares assim, a política, como falou o Ricardo, a política externa do governo Geisel foi boa? Para mim foi ótimo. Do governo Médici, que possivelmente eu seria opositor, estaria no além hoje se eu vivesse o governo Médici, foi boa? Foi boa, foi interessante. O projeto do PAEG, no governo Castelo Branco, foi bom? Foi bom. Então, a gente não... Quando a gente polariza um debate que tem um teor analítico, algum nível intelectual, que tem uma pretensão, pelo menos científica, por uma polarização ideológica, a gente cai num debate que seria quase que de tendências políticas partidárias. É muito válido, mas são debates distintos. Justamente isso que não quero que seja feito. Pois é, mas olha só, deixa eu chegar lá e eu acho que a gente vai poder se entender. Então, por exemplo, essa é uma quebra de paradigma. Quando a gente tem um debate como esse, onde, tipo, eu estou aqui como todo mundo voluntário, estou aqui porque eu acho correto o papel do professor, do intelectual, de alguém que vive de processar o pensamento, trazê-lo a público, e os dois colegas se posicionam ideologicamente. Como assim ideologicamente? Tu não pertence à renovação constitucional. Como é que se chama o grupo? Resistência conservadora. O Então, conceito peraí, de conservadorismo... pera. o conceito de conservadorismo é ser contra ideologias. Então eu não sou um ideólogo. Não, tudo bem. E o professor Olavo de Carvalho é um filósofo. Não, calma. Está muito acima de uma ideologia. Pera, beleza. Então, olha só o fato de tu afirmar que existe um pensamento superior a nível ideológico... Não, a ideologia sim. Não. Então qual que é o conceito de ideologia? Não, é que tá, eu não vou discutir conceito de ideologia assim, porque isso aí vira um talk show. Não é Olha talk só, show. olha só. Não, são conceitos científicos. O senhor está falando de conceitos científicos. Conceitos científicos. Para os grandes pensadores, que significa ideologia? Não existe grande pensador. O que existe é um conjunto linhas de pensamento. Não, existe, antes de mais nada, condições de fazer um debate epistemológico sobre o que é ideologia, o que é filosofia, o que é ciência. Por exemplo, qual é o nível ontológico que vai incidir sobre a capacidade das doutrinas. Aí a gente pode fazer um debate. Agora, quando a gente coloca existem formas de pensamento superior e inferior, é tão distante do que se discute, por exemplo, academicamente, que é muito difícil fazer esse debate. Superior no sentido de que uma ideologia é um conjunto estagnado de ideias que visam um fim político, histórico. Uma filosofia busca uma visão metafísica. O senhor pode continuar o seu raciocínio depois do intervalo, professor? Não, eu divide a palavra, eu posso, não tem problema. Por gentileza, que na verdade, eu estou interrompendo a palavra do senhor, então depois do intervalo, o senhor continua o seu raciocínio, por favor. A gente faz um break e já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Cruzando as Conversas, hoje debatendo aí sobre o poder, entre aspas, do guru do presidente Jair Bolsonaro, presidente eleito Jair Bolsonaro, e discutindo, questionando até que ponto a influência de Olavo de Carvalho, ele influencia, ele
impacta positivamente ou negativamente no próximo governo de Jair Bolsonaro. Você pode participar aqui do nosso programa, participe dando suas opiniões, sugestões, está aí na tela, facebook.com/RDC Digital. facebook.com/RDC Digital. Participe e mande as suas sugestões de perguntas, opiniões aqui pra gente, tá ok? Professor, me interrompi antes do intervalo, por favor. Não, continue o seu raciocínio e termine o seu raciocínio, por favor. O raciocínio é bem tranquilo. Se a gente for discutir um debate de epistemologia, eu queria, vamos debater epistemologia? Vamos, sem problema. Vamos discutir, por exemplo, pensamento político brasileiro, um debate vastíssimo, uma cadeira que eu adoro, amo de paixão. Tem uma obra muito boa do Francisco Verfort, que é uma boa síntese sobre isso. Vamos, não tem problema. Agora, tudo ao mesmo tempo agora e mais alguma coisa, para mim é impossível. Então, a obra do Olavo é complexa. Não, né? Não, tudo bem, beleza. Eu já vou te passar, você fica tranquilo, você fala à vontade. Só vou retornar a palavra quando o apresentador me passar. Mas o que eu entendo é que esse grau de complexidade, através de uma difusão não intermediada, ou seja, uma difusão direta, que a intermediação é a internet e é a condição das pessoas seguirem e lerem, ele começa a gerar algo que, aí vocês podem contestar sem nenhum problema, que ele fica infalsificável. Quem é o Olavo de Carvalho, senhor? Sua opinião? Na minha opinião, ele é um agitador cultural muito competente que conseguiu criar uma gama de seguidores no Brasil ao ponto de influenciar de forma direta ou indireta um presidente da República conservador eleito com esse discurso conservador. Na minha opinião, é isso. Ele é um gigantesco agitador cultural da era cibernética brasileira. Na minha opinião. Isso não tem nenhum demérito. Isso que eu entendo que ele é. Ele é um agitador cultural e aí sim, vai falar, o Olavo é fascista. Nunca se disse um fascista, não posso denominá-lo. É um agitador cultural como Plínio Salgado também era. E quando se fala que... Por exemplo, era um jornalista, poeta, como o Estado-Maior da Ação Integralista era composto de também agitadores culturais e chegaram a ter 500 mil filiados. E incidiram no Estado Novo. É nesse sentido que eu vejo, já te passo, que eu vejo de novo, o Olavo de Carvalho, que virou uma figura pública e conseguiu ter um poder impressionante de influenciar, creio eu, milhões de brasileiros através, como falaram bem, né, de um pensamento autodidata e disruptivo sem uma validação. O que é problema de debater assim é que ele fica infalsificável, só ele falsifica a si mesmo. Fica à vontade. Posso fazer uma... Por favor, doutor. Tá, é o seguinte, a questão de agitador cultural seria diminuir o tamanho do professor Olavo de Carvalho. Na verdade, até há pouco tempo atrás, ele fez um vídeo em que ele demonstrou que, por exemplo, essa pilha de livros aqui seriam os livros de análise cultural dele. Então, nessa perspectiva de análise cultural brasileira até internacional, até poderia ser chamado de um agitador cultural, mas, na verdade, é o conceito de guerra cultural que ele tratou até em alguns cursos, conceito de entender a mentalidade brasileira, os problemas brasileiros, buscar entender quem são os agentes históricos de poder, buscar entender as relações entre esses agentes, buscar entender a complexidade da realidade brasileira. Esse é o trabalho do professor Olavo de Carvalho. Temos outra pilha aqui, que são alguns dos livros também de análise daí filosófica e de trabalho propriamente filosoficamente dito. Inclusive, esse daqui é um trabalho Aristóteles em Nova Perspectiva, que é a teoria dos 4 discursos de Aristóteles. Foi um trabalho inovador que o professor Olavo de Carvalho continuou a tradição de Aristóteles e descobriu uma relação que muitos historiadores ao longo da história e filósofos não tinham percebido e tratou nesse livro que eu recomendo. Então, assim, o trabalho do Olavo é um trabalho muito complexo. Nós temos quase mais de 500 aulas no curso online de filosofia, muitas palestras, livros, artigos. Então, por isso que é complicado falar do Olavo sem abordar uma série de assuntos. Eu gostaria de analisar a parte... Então, o Olavo é realmente uma figura muito complexa, mas eu não diria que ele seja contraditório. Eu diria que ele tem alguns princípios internos e basilares dele que ele busca seguir, inclusive dentro de uma visão conservadora que eu falei antes, que é baseada na prudência, que analisar a realidade, aquilo que vai ser melhor de acordo com todas as análises das conjunturas e de todos os fatores que ele conseguir perceber no ambiente, e também fazer mudanças graduais, todo o pensamento conservador, que nisso o professor Olavo ele está em parte inserido também, digamos que quando ele faz análise cultural, né? Mas quando ele vai para a parte mais filosófica, ele volta até um pensamento tradicional dos grandes pensadores.
Não clássicos. seria, professor, um engodo? Ele se autodefine como se filósofo, mas não seria um engodo, Chaves? É só alguém pegar, ler os livros e contestar. Por que que Minha seria, pergunta. Mas aí eu te pergunto, por que seria um engodo? Os livros estão Porque aí. ele não tem um diploma formal da academia, sendo que nós estamos vivendo uma era de informatização que hoje, para te adquirir o conhecimento, não necessariamente precisa ter um diploma. Por exemplo, na era do ensino à distância, tu pode hoje O mesmo... senhor é contra diploma? Hã? O senhor é contra diploma? Eu acho que ele não tem, eu não sou contra o diploma. Eu acho que ele não tem o peso que se dava a um diploma aonde uma época em que só existia um caminho para te adquirir o O conhecimento. senhor deixaria um familiar seu de tipo pai e mãe ser operado pelo Dr. Fritz sem diploma? É que tá, o diploma atualmente serve justamente para uma colocação profissional e Vamos não lá. para a busca do conhecimento, que é o que o Olavo busca. Tu coloca coisas distintas e é interessante essa colocação. Porque, por exemplo, uma questão cirúrgica, um médico. O médico ele precisa ter um atestado de prática, é que nem uma carteira de motorista. Tu precisa ter um atestado de prática de que tu tem competência, de que tu é hábil a fazer aquilo. Então, tu precisa ter uma validação desse teu conhecimento. Seja, por exemplo, através de uma prova do CREMERS, por isso que nem tem o valida dos médicos. Daí um excelente exemplo é a questão dos médicos cubanos, os médicos formados no exterior. Se eles não fizerem o revalida, eles não estão aptos a operar no Brasil. Isso quer dizer que eles não têm o conhecimento de medicina? Não, eles têm o conhecimento de medicina. Eles precisam, então, aplicar uma prova para fazer. Quem se forma em direito? Se formar em direito hoje é basicamente nada. Não significa quase nada de se formar em direito. Se não fizer uma prova da OAB, que não é uma faculdade, tu não pode ser advogado. Então, veja, eu posso ser um autodidata, obviamente se a lei permitisse, ir lá e fazer a prova da OAB e sair advogando. Sócrates, Platão e Aristóteles não estudaram nenhuma faculdade. Outra questão a respeito da educação, que é importante ser colocado. Hoje, e aí é que eu estou falando, a questão é conhecimento. Existe, como é que é o nome o professor Bruno pode me ajudar, o nome do instituto lá do Croton, que é o professor que é o nome das faculdades Croton. Ele é um dos estudiosos dessa questão, que ele enxerga a evolução da educação, inclusive nesse sentido, das universidades não terem mais o papel de fornecer o estudo, simplesmente atestarem o conhecimento. Bruno, qual é a tua... Bruno, perdão. Só concluindo aqui. Okay. Por exemplo, hoje, o Coursera, que é uma plataforma MOOC, Massive Open Courses, eu posso entrar, fazer um curso na Universidade de Harvard, por exemplo, totalmente online, com professores de Harvard. Eu posso adquirir todo o conhecimento gratuito, mas eu não tenho a certificação. Isso eu vou lá, pago $50, eles me dão um certificado dizendo que eu tenho aquele conhecimento. Então, ou seja, é muito relativo essa coisa. Para ser um filósofo, o filósofo não vai fazer cirurgia, o filósofo ele não vai... senão, nós não teríamos, por exemplo, Márcia Tiburi sendo considerada uma filósofa. Ok, Ricardo, o que você pensa a respeito dessa questão que nós debatemos agora, a defesa do professor, você fala sobre diploma, você como estudante de Relações Internacionais? Assim, ninguém vai negar que existe um sistema de ciência constituído no mundo, que a gente passa por ele, mas não necessariamente tu vai adquirir todo o conhecimento ali dentro. Eu concordo com que, também, em parte com o que vocês estão falando, porque tu aprende muita coisa fora da universidade. Eu percebo... Não é até legal... Inclusive, não é científico a gente ficar dando exemplos próprios, mas, enfim... É isso que eu teria que falar. Ao mesmo tempo, eu concordo com o que o professor Bruno falou, então como é que a gente vai contestar o Olavo? A gente traz alguns elementos para contestá-lo e vocês falam que a gente está pegando espantalhos. Então fica uma coisa impossível de contestar. E ao mesmo tempo, você observa, dentro da filosofia do pensamento de ciências humanas, ele é dividido no mundo todo, em vários modos de pensar, em várias linhas de raciocínio. E como é que tu vai... Aquilo que estava comentando antes, como é que então um é ideológico, o outro não é, o outro totalmente ideologia, o outro não é, como é que tu vai separar isso, se existem várias diferenças de correntes de pensamento. Então, é isso que eu teria para avaliar
sobre a respeito dessa questão do O Olavo de Carvalho. conceito de ideologia é um conceito bem claro. Seriam conjuntos já fechados de pensamento que buscariam a imanetização do escato, que é aquilo que se chama, o Eric Wehling fala, que é buscar o paraíso na Terra, que as ideologias buscam isso, um sistema social político fechado de pensamento que busca impor uma verdade para chegar, para moldar a história para chegar a um determinado fim, e nesse fim teria um paraíso. Daí teriam várias ideologias, como socialismo, nazismo, fascismo, seriam ideologias. Agora, um trabalho de um filósofo que não é ideólogo, ele não está preso nas ideologias. Muito pelo contrário, um pensamento conservador é avesso às ideologias. Ele busca, através da prudência, analisar as relações, os contextos e, através daquilo que está acontecendo de fato na realidade, buscar qual que é o caminho mais prudente, melhor de servir, visando o bem comum. Tá, mas daí Agora, não é tu muito vê prudente tu falar vê a que um polo armadilha. de pensamento... Isso é uma armadilha ideológica. Tu observar que um polo do pensamento é ideológico e outro não é. Essa é a própria pura ideologia. Mas bom, a esquerda gente é cita ideológica. filósofo, a direita também é. Tem Você certos setores que são, mas Sim. o Olavo não. Tá, tudo veja bem, mas, só, por exemplo, qual é a armadilha que Slavoj está posta Žižek nesse debate é um hoje aqui? filósofo que fala muito a respeito da ideologia. Que, bom, ele falaria isso, que ideologia, a própria ideologia é pensar que não é uma ideologia. Então, a gente tem que cuidar com essas análises simplistas e tautológicas. Outra coisa que eu queria comentar é que vocês comentaram que não tem governo, nunca teve um governo de fato de esquerda, o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Direita. Não, de direita. De direita, sim. Mas, mas é conhecido no pensamento político também que as esquerdas modernas foram as responsáveis por aplicar medidas conservadoras à economia política. Você vê na França do Mitterrand, agora está acontecendo várias manifestações. Você vê, ele introduziu a ortodoxia econômica, arroxo fiscal fortíssimo. Não, mas e que, inclusive, era um governo... Só um pouquinho. Mas Sim, as governo. manifestações são por causa de um Tá, mas imposto de mas viés eu não tô globalista. eu não estou falando Tá, mas das tu não pode manifestações de hoje. reduzir um Eu estou governo falando ao aspecto econômico, né? Sim, mas você vê que nos governos modernos, nas esquerdas modernas, todas elas aplicaram medidas que é da economia política mais ortodoxa e conservadora. Sim, às vezes a esquerda também, em alguns intelectuais de esquerda até não são ideológicos, eles não estão presos dentro de uma caixinha fechada com um programa fixo e eles estão dentro de uma cultura comunista, como o professor Olavo de Carvalho denomina, uma cultura revolucionária, do movimento revolucionário, e esses intelectuais pensam em soluções diferentes para problemas da realidade. O próprio Lenin implementou políticas que poderiam ser chamadas de capitalistas para salvar a economia da União Soviética. Então, temos alguns intelectuais de esquerda que não são ideólogos, são grandes estrategistas, inclusive. Mas são a minoria. Quem define quem é não é Deixa eu ideólogo? só voltar... Que não está preso numa ideologia. No assunto que é o tema do nosso debate, para a gente ver como a gente cai na armadilha. E é justamente essas simbologias, essas coisas que se largam. Olavo de Carvalho, o astrólogo, o guru do improvável, o cara que é autodidata. Então, todos os rótulos, ok? São rótulos. O astrólogo, ele não tem faculdade de astrologia. Assassinato de reputação. Ele não tem faculdade de astrologia. Então, assim como ele não pode ser filósofo, porque não tem faculdade de filosofia, ele não pode ser astrólogo. Então, são rótulos, tá? São rótulos. E qual é a armadilha? É que se usam esses rótulos para denegrir a imagem do Olavo de Carvalho e automaticamente denegrir dois endossos que ele deu. Né? Não foi indicação, foram endossos, mas de algo que já se circulava, algo que o governo já se pensava, que era o Ricardo Vélez Rodrigues e que era o Araújo. Então veja só, tu usa uma descaracterização sobre a pessoa, sobre a competência, sobre a formação do Olavo de Carvalho para descaracterizar duas figuras importantíssimas, inquestionáveis no seu setor de atuação. Por quê? Justamente por não se concordar ideologicamente com o posicionamento tanto do Vélez quanto do Araújo, que é um ocidentalista, e o professor Vélez, que é alguém ligado a tradições liberais, de pensamento liberal, luta contra o marxismo cultural. Ou seja, declaradamente, ele fala sobre isso, ele tem textos escritos sobre isso. Então, professor Bruno, não adianta assim olhar com cara feia sobre isso, porque isso é uma realidade. Até porque o marxismo Isso cultural faz parte, existe. né? Eu tenho um amigo meu, que é o Luiz Wolf Schmeil, que foi aluno do senhor, e ele disse que o senhor falava em sala de aula sobre a escola de Frankfurt.
Ah, o Luiz Carlos Wolff Chemalha, ele foi aluno meu do cinema, ele gostava muito das aulas de final. Sim, mas ele comentou que, por exemplo, nas próprias aulas do senhor era mencionado a escola de Frankfurt, portanto não tem como negar que no sistema de ensino brasileiro... Não, peraí. Não, tá. Mas assim, se ensinar von Mises, não vai ser ideológico. Tá, mas deixa eu só fazer Por isso que tem que ensinar várias visões, mas algum momento o senhor falou de Mises, não? Ninguém me ensina uma só visão na universidade. Olha só, deixa eu só fazer o fechamento, então, do que eu estava falando. Por favor. Então, tu vê, que até o professor Bruno fez uma cara, tipo, Grêmio Centro, mas é justamente isso. Então, se utilizou dessa retórica de desqualificar o Olavo de Carvalho para automaticamente desqualificar duas figuras altamente competentes e qualificadíssimas nas suas áreas de atuação. Enquanto no passado nós tivemos Tarso Genro e Fernando Haddad no Ministério da Educação, que eram dois políticos de mandato, de carreira, que disputam eleições filiados a partido político, hoje nós vamos ter no Ministério da Educação alguém que não é filiado a partido político, nunca participou de eleições, não circula nos bastidores da política, circulou a vida inteira dentro da área acadêmica, no Ministério da Educação. No passado nós tivemos, recente, Aloysio Nunes e José Serra. Criticam o Araújo de que ele não tem experiência internacional, mas a vida inteira ele foi diplomata. Mas tu teve Aloysio Nunes e José Serra, e antes tu teve o Amorim, de uma duvidosíssima política externa brasileira, onde o Brasil abriu mais de 50 embaixadas em paisecos que agora tu não tem nem como fechar, que tu não consegue promover política internacional de comércio nenhuma. O senhor concorda que foi usado rótulos, professor, para denegrir a imagem do Olavo? Eu não consigo usar o termo denegrir, os colegas não vão gostar do que eu vou falar, porque tem uma conotação de denegrir, enegrecer, tem uma conotação de... É um termo que remonta à escravidão, então eu não usaria esse termo. Mas eu, de novo, assim, foi chamado para... Vamos debater a influência de Olavo de Carvalho aqui. Eu só tenho que fazer só umazinha. Eu não poderia dar Mises numa cadeira de teorias da comunicação, seria demitido, que está fora da base nacional curricular. Não, peraí, calma, pô, deixa eu ouvir, cara, uma paciência bem grande, assim. Quem falou em Mises foi ele, só para deixar claro. É que assim, ele falou em Mises porque está pensando em termos de economia política. Tu me citaste um amigo teu que foi aluno de uma cadeira de cinema, que o ciclo básico tem teorias da comunicação. Eu te ouvi. Onde tem 4 elementos fundamentais, assim, a tal da escola americana, que ela é monodirecional, temos a escola de Frankfurt, tem a sociologia da cultura inglesa, tem a chamada escola latino-americana, vai ter a teoria do agendamento, que acho que o colega domina bem, são as 5 teorias fundamentais de teorias da comunicação, fora a semiótica. Então, isso que está na base nacional curricular do MEC, eu não poderia colocar outra. Qual é a regra brasileira para tu mudar uma base nacional curricular? Tu tem que validar isso no Conselho Federal de Educação e tem que virar de legislação. É assim que se faz. Tá? Em relação ao rótulo de Olavo de Carvalho ou não, eu, sinceramente, eu entendo que tem a defesa da sua reputação, né? Como falou, essa data de reputação, o livro do filho do Romeu Tuma, Robson Tuma Jr. Sim, isso que eu sei. Isso eu sei. É que é um termo bem interessante, né? O próprio Robson Tuma ocupou a Secretaria Nacional de Segurança Pública num dos governos Lula. Foi 2 ou 3 postos depois que o Luiz Eduardo Soares foi demitido. Então, por exemplo, tem situações que a gente tem que levar em consideração, né? Tipo, o Fernando Haddad não concorria a cargo eletivo quando foi indicado. Ele passou a concorrer depois da indicação. Né? Entrou como um quadro técnico do partido do presidente Lula, ao qual eu não sou filiado. Ele entrou como quadro técnico. Você pode questionar, você questiona o Partido dos Trabalhadores. A legitimação que foi colocada a ele foi assim. Sabe? Então, tem carreira política antes ou depois. Se tem carreira política antes, entra como cota de partido. Se tem uma carreira institucional, entra como uma cota técnica, essa que é a gíria da política, né? Ou se é uma indicação pessoal, é a cota privada do Poder Executivo. Até onde eu sei, o diplomata Araújo era uma das poucas opções do Itamaraty para assumir esse cargo, no sentido de alguma vinculação com o presidente eleito, ou seja, que em geral o Itamaraty é bem complexo, costuma ter 2 linhas. Uma linha de maior alinhamento com a superpotência, ali, os Estados Unidos, e uma linha que preza uma diplomacia das autonomias, né? Aí tem várias formas de autonomias. E é interessante que as autonomias e o alinhamento, eles incidiram sobre governos e regimes distintos. Então, por exemplo,
o maior período das autonomias brasileiras antes da era Lula e Dilma foi no governo primeiro Médici e Geisel, então nem se fala. Então, muitas vezes a leitura institucional é muito mais complexa do que esse posicionamento que gira no campo do alinhamento das ideias na sua forma pura, na sua forma abstrata. Tá? Era como eu entenderia. Agora, quando tu coloca todo o posicionamento na sociedade a partir de uma visão da forma pura abstrata e hierarquiza, como foi falado de novo, a ideologia e filosofia, ou coloca a ideologia como uma caixa fechada, é um debate sem fim se a ideologia tem dogma ou não tem, por exemplo. Professor Bruno, deixa eu ressaltar uma coisa importante que o senhor colocou, que eu vejo importante. O professor Bruno colocou, né, que o Araújo ele foi pensado dentro do Itamaraty como uma opção por estar alinhado, a ter um pensamento mais próximo e alinhado com o pensamento que foi eleito. Sim, deixa só um pouquinho. Então só para fazer essa tua observação, que isso é importante. Não, muito beleza. importante. Então, porque o quê? Porque aí tu pega e desatrela disso aqui. Não é. A população queria alguém com viés conservador. Ele fez endosso, mas eu entendo. A política externa é muito mais complexa do que conservador, ou progressista, ou liberal e reacionário. É um negócio... Tem que entender os agentes históricos que têm mas poder, é muito mais complexo. E o globalismo, tudo mais. Então por exemplo, agora só posso entrar com certo rigor. Se o Brasil receber um veto dos mercados de compra de frango halal, que é aquele corte sacralizado, a gente tem que mandar um imame para fazer o corte, a cadeia do frango de um importante setor do Rio Grande do Sul, Oeste Catarinense, Paraná, região Centro-Sul, ela vai ficar ela vai perder cadeia de exportação, basta levantar um veto. E pode ser um dos poucos vetos levantáveis no conjunto da Liga Árabe, que nunca votam nisso. Porque o Marrocos não vota junto, a Arábia Saudita e a Liga Árabe junto. Compraria frango da onde? O Brasil é o maior produtor de frango mundial. Pois é, só que assim, o que acontece? O maior produtor de frango halal, debate halal mundial. O que acontece? Vamos ver se a gente consegue entender uma coisa. Uma leitura mais fina da política interna dos países islamizados vai entender que muitas vezes um posicionamento que a gente vai chamar do Islã político, ele está acima de qualquer dimensão material. E a população pode criar uma condição de revolta do seu governo, seja ele eleito ou não, e no mundo árabe eleito são pouquíssimos, se é que tem algum, acho que da Tunísia eleito só. Porque no Egito era para sempre candidato único. E nos demais não tem eleição, e a Turquia tem eleição, mas não é árabe, o Irã tem eleição, mas é fechado, também não é árabe, é persa. Ou seja, o mundo árabe não tem eleição, basicamente, tá? Minto, no Líbano tem, mas é por cota religiosa. E criar uma comoção popular contra o seu governo. Nenhum governo vai arriscar isso. Mas isso é uma hipótese não, muito... mas essa não é uma hipótese. Os Estados Unidos não têm relação com os árabes? E eles não reconheceram também que a capital... É que assim, não existem os árabes, são acho que 37 países na Liga. O que eles fizeram foi atender a demanda do Likud, que é o partido do Benjamin Netanyahu, e ao mesmo tempo condicionar, antes de fazer essa colocação que vamos transferir a capital para Jerusalém, uma compra de demanda de arma de 10 bi, que reaquece uma parte da indústria do professor Bruno, me desculpa, mas o senhor está fazendo uma miscelânea maluca não, aí. Porque é o seguinte, cara, isso é o fantástico. Porque assim, ó, se chegou aqui já estabelecido, o professor Bruno, antes da gente entrar no ar, ele já chegou, né? Porque o professor Vélez é altamente questionável. Eu não falei isso, não. Né? Mas tu colocou ali alguns quês ali, não foi essa palavra. Não coloca a palavra na minha boca. Mas aí o que acontece? O governo Bolsonaro por crimes futuros. Vocês conseguiram bate-boca, parabéns. Essa é a questão, tá? É que o quê? É que qualquer pensamento... Tu vê, essa é a postura, eu estou tentando terminar Bruno. Uma fala que é comum. O que eu falei agora... O que acontece, professor? Qualquer coisa que tu não concorde... Não é. Pois é, eu estou tentando terminar uma fala porque vocês não me deixam... deixam... Mas é porque vocês acabaram de jogar fora um saber acumulado de não sei quantas instituições de relações internacionais no Brasil, incluindo o Itamaraty e a FUNAG. Porque o que eu estou falando está nas provas da FUNAG. Então tu está me dizendo que a política externa... E nós temos aqui um estudante de relações exteriores. Não. Então tu está querendo dizer que a política externa brasileira agora vai cair no caos, nós vamos perder... Mas que fazer relações internacionais com Cuba, através do Mais Médicos, através do Porto de Mariel, com N regimes de esquerda da América Latina, onde financiamos com ditaduras africanas. Todas na época do Celso Amorim. Vamos. Os Estados Unidos não fazem relações com ditaduras também no Oriente Médio.
Bom, mas mesmo. o PT era só com sistemas totalitários, tu praticamente. vê Tinha como- relações com o como Foro de São existe- Paulo e com ditaduras. Como existe essa Vamos- questão de querer desacreditar Nós todo e qualquer nome Professor. escolhido pelo governo Jair Bolsonaro. Professor. Porque o quê? Todo e qualquer nome escolhido pelo governo Jair Bolsonaro, obviamente ele está alinhado com o pensamento que foi eleito pela maioria Ok. dos brasileiros, 57 milhões. Ok, vamos fazer um intervalo e a gente continua depois do nosso break. Só um minutinho e a gente está de volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Cruzando as Conversas, hoje debatendo, fazendo este fórum sobre Olavo de Carvalho, que é uma espécie de guru do presidente, e nós estamos debatendo se até que ponto ele tem influência e se sua influência pode impactar de que forma, positiva ou negativamente, no próximo governo. Aliás, eu pergunto para o professor Bruno, a influência do Bruno de Carvalho, perdão, desculpa, Tudo bem. professor Bruno, a influência do Olavo de Carvalho, na sua opinião, é positiva ou negativa no futuro governo de Jair Bolsonaro? Eu vou tentar responder de forma analítica, que é o seguinte, eu não sei, eu não tenho a mensuração de quanto a relação direta ao Olavo de Carvalho, aqueles que o seguem, ou aquelas que o seguem, podem incidir diretamente no governo Bolsonaro, a não ser, talvez, né, por uma escuta de tipo internet, ou seja, eles têm um medidor, se não me engano, o filho mais novo é muito bom de redes sociais, ele pega uma mensuração de impacto de redes, e creio eu que a posição de Olavo de Carvalho pode ser uma influência, no mínimo indireta, nos tomadores de decisão do governo. Por quê? Pela questão de popularidade e apoio, creio eu, né? Popularidade e apoio, negação com o presidente eleito. Agora, um governo é um aparelho complexo, né? E tu tem um primeiro nível de governo, que é o conjunto também de alianças de primeiro turno, né? Tu tem um segundo nível de governo, que embora formalmente, creio eu, só o partido do vice-presidente PRTB fechou uma aliança formal, PSL e PRTB, mas tu tem um segundo e um terceiro nível de governo, né? Então, quanto um conjunto de seguidores da ordem de milhões, reconheço, não organizados politicamente ou com uma hierarquia direta, são uma influência digital, pode influenciar no núcleo duro tomador de decisão. Essa é uma pergunta que a ciência política brasileira deve estar quebrando a cabeça agora para descobrir, que é a primeira vez que a gente está na eleição com tanto impacto de redes sociais. Então eu diria que talvez essa seja a pergunta do ano, ou uma das, né, em relação à influência. Eu discordo assim, profundamente, eu sei que vocês fazem um programa palatável para as pessoas, positivo ou negativo em relação ao governo, porque isso depende muito do posicionamento, né? Claro. Então, por exemplo... Análise da obra do Olavo, inclusive, Isso, para saber o que ele pensa. Então, por exemplo, acho que vocês vão concordar com o que eu vou falar agora e eu passo a palavra. Uma visão negativa da influência de Olavo de Carvalho ao governo eleito, por exemplo, se ele mudasse de posição durante a campanha, por exemplo, ou pós-campanha. Influência positiva para quem? Para os seus eleitores, para os seus seguidores, para aqueles que apoiam, para o conjunto de forças econômicas e financeiras, basicamente, que estão em torno de Paulo Guedes. Essa é uma pergunta mais complexa. Como um todo, eu posso dizer, a mensuração do impacto da posição de Olavo de Carvalho sobre o governo, creio eu que de endosso, os colegas concordaram que há endosso. Indicação direta, pelo visto, não. Será que, vamos supor que se houver uma ruptura hipotética entre ele e Bolsonaro, isso vai impactar nos apoios ao governo? Aí é uma mensuração que eu gostaria de fazer nos próximos meses, se isso vier a acontecer. Mas é no campo da hipótese. Acho que Ricardo, dificilmente. professor, eu deixo o senhor ter uma intervenção, mas deixa eu ouvir a opinião do Ricardo sobre isso. Bom, eu avalio que... eu acho que um exemplo que pode ser que já seja o tom do futuro governo, seja quando vier alguma ideia muito lunática, a área core do governo, geopolítica, centrado nas Forças Armadas, que está muito presente, e também a área econômica, em torno do Paulo Guedes, vai dar um tom. O que aconteceu agora é que o vice-presidente, o Mourão, já fez o Bolsonaro mudar de ideia, avisando que não é uma boa ideia passar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Então, eu acho que quando toca em áreas core
do Estado brasileiro e da soberania nacional. Eu acho que a mão pesada de outros setores da economia política brasileira, seja das Forças Armadas, seja da economia, vai pesar muito mais as decisões do Bolsonaro do que o Olavo de Carvalho. Porque, como os próprios debatedores comentaram, por que ele não é um filósofo que nem... Bom, não era conhecido, não perguntam dele, não é citado, não sei o quê. É pela grande mídia, mas ele tem mais seguidores que muitos sites e revistas, jornais. Mas veremos, então, se isso vai ser suficiente para significar alguma coisa positiva ou negativa. Avalio que é uma coisa... É uma nuvem, assim. A gente não consegue... Aqui eu pegar esse gancho para fazer a mesma... Referente à pergunta que tu fizeste ao professor Bruno, influência... do pensamento de Olavo de Carvalho no governo Jair Bolsonaro. Aí é que está a questão que eu venho tratando desde o início, é de tu superdimensionar a influência do professor Olavo. É importante, com obras importantes, um pensamento importante, onde tem milhares de brasileiros que compactuam. Mas vamos lá, milhares de brasileiros. Bolsonaro foi eleito com mais de 57 milhões de votos. Se destes 57, 7 milhões conhecerem Olavo de Carvalho, eu já vou dizer que é uma coisa estratosférica, recorde. Né? Porque eu acho muito difícil que tenha 7 milhões de brasileiros que conheçam Olavo de Carvalho. Podem conhecer o nome de Olavo de Carvalho e saber como ele pensa. Mas não tem 7 milhões de brasileiros que conhecem Olavo de Carvalho. Posto isso, Bolsonaro não foi eleito por conta do pensamento do professor Olavo ou por influência do professor Olavo. Ele sim foi eleito por um contexto social no qual o pensamento do Olavo de Carvalho está estabelecido e entranhado há mais de 2 décadas que ele vem tratando sobre isso, e chegou um momento em que a população brasileira deu um basta às políticas de esquerda nas áreas sociais, educacionais e econômicas que vinham acontecendo. E quis eleger um governo conservador e de direita. Este é o ponto. Por consequência, este governo tem sim proximidade com as ideias de Olavo de Carvalho. Mas não por ele ser um guru, mas é por ele também compactuar com as mesmas ideias do presidente Bolsonaro, que já tinham essas ideias muito antes da eleição. Há muito tempo que Jair Bolsonaro prega e bate na mesma tecla. Ele não foi um produto inventado para esta eleição. Né? Ele não é um fenômeno que surgiu do nada com apoio de ninguém. Ele vem há 5, 6 anos projetando essa eleição, viajando pelo país e batendo na mesma tecla. E aí o professor Bruno, que estudou marketing político, vai entender que isto é marketing político, construção ideológica de imagem ao longo do tempo. Porque o Bolsonaro representa os valores da maior parte da população brasileira que são conservadores. Perfeito. E o Bolsonaro foi buscar uma influência numa das maiores inteligências brasileiras da atualidade. Para mim, ao meu ver, seria a maior brasileira e uma das maiores inteligências, inclusive internacionais, que o professor Olavo de Carvalho, nesse livro aqui, no outro aqui que tem, com o professor Dugin, que ele teve um debate, os Estados Unidos e a nova ordem mundial, o Alexandre Dugin é o intelectual que está por trás do projeto eurasiano de poder do Putin, na Rússia. Então, vemos que é um grande intelectual, uma pessoa com muito poder no mundo. E o Olavo de Carvalho, nesse debate que ele teve com o Alexandre Dugin, ele simplesmente acabou com o Dugin. Ele venceu nos argumentos. Então, fala, como é que vamos contestar a obra do Olavo de Carvalho para saber se ela é científica, se ela é filosófica, se ela tem validade? Olha, lendo, como quase nenhum intelectual de esquerda fez até agora, e contestando pela dialética, até chegar a buscar mostrar os pontos que seriam inválidos, os pontos que não estariam de acordo com uma outra visão, e assim vai se construindo conhecimento. Então, o que eu gostaria de falar também e ressaltar é por que então o Olavo de Carvalho tem essa influência no Brasil. Há muito tempo ele já vem ministrando seus cursos, suas aulas, e ele é um elemento disruptor. O colega lhe disse que seria a questão da internet. Realmente, as mídias sociais, né, a internet, tudo mais, o Facebook, tudo isso, ele conseguiu fazer com que um novo pensamento surgisse em um meio hegemônico de esquerda, que era a academia,
as universidades, a grande mídia, em sua maior parte, eles ocultavam autores conservadores e visões de mundo que não fizessem parte desse movimento revolucionário. Então, o que o professor Olavo de Carvalho fez? Através desses meios, ele trouxe novas ideias, e essas ideias, se as pessoas não vissem que isso tinha um pé na realidade, que isso iria melhorar suas vidas como indivíduos, trazer mais conhecimento, tal, elas não teriam seguido o Olavo. Então, o Olavo de Carvalho tem um grande mérito, ser uma grande inteligência, um grande estrategista, e se ele tem esse reconhecimento no governo do presidente Jair Bolsonaro, inclusive até pelo vínculo de algum dos filhos do Bolsonaro, que são alunos ou têm uma relação com o Olavo de Carvalho, e por isso o Bolsonaro acabou se aproximando também, é pelo mérito intelectual dele. Quando você diz, doutor, que ele é um grande estrategista e tem grandes conhecimentos, como é que a gente pode dizer que Olavo de Carvalho tem grande conhecimento quando ele fala algumas frases do tipo: kit gay é coisa do Haddad, um mentiroso compulsivo que incentiva o incesto? Posso explicar ponto por ponto? Kit gay... Em primeiro lugar, esse tipo de abordagem é pensar algo fora de contexto, que o professor Olavo de Carvalho falou, da periferia. É uma frase dele. Uma frase dele. Olha, ele tem throughout speaks, aulas, ele tem milhares de frases, pensaram uma. Mas eu vou explicar o que significa essa frase. Essa é uma frase não é polêmica, ela não é verdadeira, o kit gay não é do Haddad. Exatamente, eu vou explicar, mas tentam pegar alguma frase polêmica dele para tentar rotulá-lo posteriormente, se não for explicado ponto por ponto. Então, vamos lá. O kit gay foi criado pelo Haddad. O Haddad era o ministro da Educação na época que foi criado o kit gay. Não, o senhor, desculpa, mas o senhor está mal informado. O kit gay não foi criado pelo Haddad, não existe kit gay. Não, existiu. Inclusive, existem reportagens da época que mostravam que foi retirado das escolas o kit gay. Inclusive, aqui dentro, conversas. Eu já tive um debate sobre isso. Uma professora da URGS falou sobre o kit gay. Então, o kit gay existiu, foi retirado das escolas. Existia até um vídeo que o secretário de Educação discutia até que ponto ia a língua de de uma criança na boca da outra. Então, existiu realmente o kit gay, existiam vídeos, existiam livros que estavam sendo... Ele não saiu com o nome chegaram a ser distribuídos até nas escolas. Deixa eu só, então, a mídia a professora da URGS estava sentada aqui, a gente estava no debate, estava a Sofia Carandon. O deputado autor dessa frase kit gay, ele já se declarou na imprensa dizendo: eu coloquei isso na mídia, eu soltei esse balão de ensaio para realmente mas só prejudicar. A professora que estava aqui da URGS falou: o tal do kit gay que falam, ela disse, era uma cartilha para professores ensinar sobre sexualidade e diversidade sexual em sala de aula. Foi dito aqui nesse programa. Eu estava junto. Então, ou seja, pode ter tido um tom pejorativo do cara dizer que kit gay se pegou o tom pejorativo. Existiu um material. Mas existia um material de cunho de ideologia de gênero feito para crianças. E não só a cartilha dos professores, existiam livros infantis também. O senhor queria fazer uma observação, professor? Não, sobre isso não. Mas eu poderia terminar. Só porque não tem como não... Então, daí falaram... dizer que não existe, né? A questão do incesto. A questão do incesto é que o trabalho acadêmico do Haddad foi sobre a escola de Frankfurt. E os autores que o Haddad cita, eles têm uma visão de mundo que eles defendem relações, afrouxar as relações entre mães, pais e filhos, assim, para tu conseguir com isso acabar com a moral burguesa e conseguir chegar na revolução e impor a ditadura do proletariado, que é o que eles querem. Então, a escola de Frankfurt tem sim um viés sexual de destruição da família. E foi isso que o Olavo falou, que está certo. Professor, uma outra frase, então, vamos analisar aqui. Tá bom. Banqueiros e grandes capitalistas sempre investiram no movimento socialista. O que dá para dizer disso? Eu não tenho como concordar com essa frase, e aí já entra infalsificável, porque não tem registro histórico nenhum. Tem como mapear é que não tem esse registro histórico. Deixa eu trazer, achei interessante esse livro, é interessante mesmo, tá? Qual? Esse aqui, isso, obrigado. Eu tive a alegria de participar de um grupo de pesquisa sobre o fenômeno russo pós-final da União Soviética, o intervalo do governo Yeltsin, a ascensão do governo Putin. E a gente que eu falo, tinha um especialista em Rússia, né? Rússia não sou, minha especialidade minha RI é mundo árabe, mundo islâmico, América Latina. A gente se debruçou uns 6 meses na literatura do Dugin, assim, uns 6 meses. E
posicionamento do Alexander Dugin na hierarquia do poder do governo Putin, ele é muito lateral, assim, muito lateral. Então, talvez tenha sido uma pista do que pode ser a presença do Olavo de Carvalho em relação ao governo Bolsonaro, porque a estratégia eurasiática, que seria a grande projeção de poder da Rússia na era Putin, ela é muito distinta do discurso do eurasianismo do Dugin, mas muito distinta. Assim, vamos supor, de 0 a 10, talvez batam 3 elementos. Então, é esse tipo de debate que corre um pouco em paralelo ao núcleo de poder, mas que reforça núcleos de poder novos ou consolidados, que eu acho que é aí vocês acham que não vão concordar comigo, o grande papel do Olavo de Carvalho nesse momento que o Brasil vive. É uma influência difusora de pensamento e acaba que gera uma influência indireta. Mas eu posso garantir para vocês, e não confiem em mim, duvidem e estudem o papel de Alexander Dugin ao longo da estratégia do governo Putin. Ele é muito lateral, se é que ele existe. Gostaria de escutar dos debatedores uma coisa, porque, como eu disse, a gente caiu nessa armadilha e ficamos falando sobre a qualificação, se tem ou não, se é duvidoso, se não é, a respeito do professor Olavo de Carvalho. Na sua opinião, o que o Olavo de Carvalho vai contribuir para pode... Na verdade, vamos colocar como contribuições, vamos dizer que foram contribuições diretas, tá? Do Olavo de Carvalho, o nome do Vélez e do nome do Araújo. Eu já trouxe N elementos que atestam a qualificação desses dois nomes, né? Então, vamos supor que seja a contribuição do professor Olavo esses dois nomes. Eu gostaria de escutar dos debatedores qual é a visão deles sobre esses dois nomes qualificadíssimos que foram indicados e que vão ser ministros no governo Bolsonaro. Foi feito o desafio, a sugestão, professor? Bom, a trajetória diplomática do ministro Araújo, ela não ganhou muito destaque no Itamaraty, tipo assim, no Antropoliteratura. A gente que não é do corpo diplomático, a gente acaba estudando aqueles que reorientaram a política externa brasileira ou publicaram obras a respeito. Então, possivelmente, ele será alvo de estudo a partir do próximo, ao final desse governo. Em termos de declarações do ministro Araújo, eu entendo que o Brasil, se seguir essa ideia, vamos supor, esses 10 guias de ocidentalismo, ou posicionar o Brasil no Ocidente, como os Estados Unidos assim entendesse, a gente vai entrar, possivelmente o Brasil vai entrar em problemas muito graves. Tá? Em relação ao ministro Vélez Rodrigues, me chamou a atenção o fato dele dar aula num lugar que é de excelência, que é a Escola de Estado-Maior do Exército. Porque quando a gente vai estudar a posição da defesa brasileira em área democrática, uma da literatura fundamental é o livro branco. E eu tive a alegria assim, de ler, não foram muitas, foram umas 10, 12 teses oriundas da ESM sobre a defesa amazônica. Então, não coaduna o discurso, por exemplo, do ministro Araújo com as teses que circulam no alto comando das Forças Armadas para a defesa amazônica. Por exemplo, 2 princípios são fundamentais, né? Resistência e dissuasão. Para isso tem que garantir 2 situações: preservação da cobertura vegetal e um certo engajamento da população nativa, incluindo a população originária ou indígena. Eu não conheço o posicionamento dos dois em relação ao problema do Atlântico Sul. O Brasil tem um comércio mundial por via marítima. O Brasil compra e vende, 95% transita pelo Atlântico Sul, 92%. Frota brasileira não chega a 4%. E tem o chamado escudo atlântico, um conjunto de bases que fazem uma espécie de bloqueio, o escudo naval entre a plataforma continental brasileira e a África Atlântica. Esses são problemas estratégicos da defesa brasileira. Né? De novo, eu não conhecia um posicionamento do ministro Araújo sobre esses temas estratégicos. Sobre o ministro Vélez Rodrigues, de novo, em termos declaratórios, né, eu não sou da área da filosofia, e eu já posso até uma participação com isso para não me alongar muito. Me lembrou, eu fiz uma comparação de discurso, circulou bastante, né, o Juremir publicou isso, eu meio que fui atrás, e lembra muito um pouco o discurso do ministro Álvaro Passarinho, que também teve a presença de renomados conservadores no seu ministério, né, inclusive oriundos da Ação Integralista Brasileira. Então, eu diria que está numa base... Eu compararia, assim, entre a chegada de Passarinho
pós-decretação do AI-5 no MEC, por indicação do governo Médici, com a do ministro Rodrigues agora em relação à estrutura de pensamento. Obra dele são muitas, agora ele nunca teve um desafio educacional à frente. Aí essa é a dúvida. Tá certo, está aí já a opinião do final do professor Bruno. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria que os meus convidados fizessem as considerações finais, 1 minuto para cada um, por favor, por gentileza. Professor Westphal. Bom, só para finalizar, dizendo que, infelizmente, a esquerda brasileira, ela, ao longo de décadas, passou a mão por cima de ministros totalmente incompetentes e ineptos para o cargo, como o Amorim, como Tarso Genro, como Fernando Haddad, e quando pega indicações como do ministro Vélez Rodrigues, uma pessoa altamente qualificada, inclusive vi um áudio seu que circulou criticando o ministro Vélez, falando sobre guerra cultural. Se existe guerra cultural, quer dizer que já tem uma batalha que foi implementada em algum lugar para ter uma guerra, né? Então quer dizer que o marxismo realmente está implantado no Brasil, senão não haveria uma guerra cultural, né? Como você colocaste no seu áudio. Mas enfim, mas a esquerda gosta muito de passar a mão em cima dos seus incompetentes e de criticar as pessoas qualificadas indicadas para o governo Bolsonaro. São essas coisas que a gente tem que começar a botar na balança e olhar. Um cara que tem mais de 30 livros publicados, mais de 700 publicações, tem uma vida acadêmica vastíssima e impressionante como o ministro Vélez Rodrigues. Um diplomata de carreira, desde 92, se debruçou em cima de Mercosul, de políticas econômicas da União Europeia, políticas econômicas do centro-americano, Canadá, Estados Unidos. Então, por que essa crítica toda? Porque eles são conservadores. Qual é o problema em ser conservador? Qual é o mal em ser conservador? Então, eu acho que finalizo fazendo essa crítica de que se usou rótulos pejorativos em cima do professor Olavo de Carvalho numa tentativa de desmerecer as indicações técnicas e administrativas do governo Bolsonaro. Considerações finais, por gentileza, 1 minuto. Endosso as escolhas de ministros que foram por indicação do professor Olavo de Carvalho. Gostaria de ressaltar também, novamente, que o poder, a autoridade que o Olavo de Carvalho exerce ela é resultado do longo trabalho intelectual de reconquista da inteligência, de expansão do horizonte de consciência, de vários termos até que eu tinha listado aqui, que, na verdade, os críticos do Olavo de Carvalho que não leram a sua obra até ignoram esses conceitos que são tratados pelo Olavo. Então, eu gostaria de agradecer pelo professor Olavo de Carvalho por ter expandido o nosso conhecimento no Brasil, ter nos abriu os olhos para os riscos que uma esquerda autoritária impôs aqui, através, inclusive, da guerra cultural. E eu gostaria também de dizer que o conhecimento que o professor Olavo ensina, ele mostra que ele é espalhado na sociedade através de ciclos concêntricos. Tem um grupo de intelectuais, que são os alunos dele do COF, que vão estudando, vão passando, e esses termos vão se expandindo pela sociedade. E é nesse sentido que também é uma grande influência do professor Olavo de Carvalho, porque os conceitos e ensinamentos dele foram sendo expandidos sem as pessoas nem saberem. E só para finalizar, então, qual que vai ser a influência também do Olavo? Além de ser uma influência intelectual, ele se colocou à disposição para ser um conselheiro, caso alguém venha questioná-lo, porque ele é um grande estrategista, um dos maiores estrategistas da história. Ok, obrigado. Ricardo, por gentileza, suas considerações finais. Bom, agradeço ao debate e poderia dizer que como o governo vai se projetar, não sou só eu, mas muita gente que estuda lá de relações internacionais, a gente não sabe no que vai acontecer. Eu acho que, como eu já falei antes, tenho certeza o que já aconteceu com o general Mourão, do núcleo geopolítico das Forças Armadas, aconselhando o Bolsonaro para que não seguisse essas ideias lunáticas de mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Eu acho que é isso que vai prevalecer. Imagina o Brasil, essas ideias contra a China, anti-China que existe. Não que não se possa fazer crítica à China, mas olha as exportações e o comércio internacional que o Brasil tem com a China. O que vai acontecer se a gente simplesmente quiser romper relações com a China? Então, eu acho que vai pesar esse núcleo econômico e geopolítico, e o Olavo de Carvalho vai ficar escanteado com o passar do tempo.
Ok, o nosso programa está chegando ao final. Agradeço ao professor José Festphalen, ao advogado Rodrigo Stelli de Sisto, obrigado pela presença. Professor Bruno Lima Rocha, obrigado também pela presença. E ao estudante de Relações Internacionais da Unicinos, Ricardo Câmara. Obrigado a todos. O nosso programa está chegando ao fim e até o nosso próximo encontro. Uma boa noite a todos. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.